Estimados, você já foi demitido alguma vez? Ou talvez passou por uma situação parecida? O que você se lembra? Na leitura do Evangelho desse final de semana, Jesus conta a parábola do administrador desonesto. Você já foi acusado de administrar mal as suas posses, os seus bens? Também em relação à igreja, a sua fé, a sua mordomia da fé? Jesus, nessa parábola, ele elogia, ou pelo menos na parábola, né, o patrão, ele elogia o gerente desonesto pela sua, não pela sua injustiça, mas pela sua astúcia, pela sua esperteza. O que nós podemos aprender desse elogio de Jesus? O que nós podemos ser espertos no reino de Deus, no trabalho do Evangelho? Pois bem, a leitura desse final de semana, ela é Lucas 16, do versículo 1 ao 13. O texto bíblico nos diz assim: a parábola do administrador desonesto, NTLH, nova linguagem de hoje. Jesus disse aos seus discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador que cuidava dos seus bens. Foram dizer a esse homem que o administrador estava desperdiçando o dinheiro dele. Por isso ele o chamou e disse: eu andei ouvindo umas coisas a respeito de você. Agora, preste contas da sua administração, porque você não pode mais continuar como o meu administrador. Aí o administrador pensou: o patrão está me despedindo. E agora, o que é que eu vou fazer? Não tenho forças para cavar a terra. E eu tenho vergonha de pedir esmola. Ah, já sei o que é que eu vou fazer. Assim, quando eu for mandado embora, eu terei amigos que me receberão nas suas casas. Então ele chamou todos os devedores do patrão e perguntou para o primeiro: quanto é que você está devendo para o meu patrão? 100 barris de azeite, respondeu ele. O administrador disse: aqui está a sua conta. Sente-se e escreva 50. Para o outro ele perguntou: e você, quanto você está devendo? 1000 medidas de trigo, respondeu ele. Escreva 800, mandou o administrador. E o patrão desse administrador desonesto o elogiou pela sua esperteza. E Jesus continuou: as pessoas desse mundo são muito mais espertas nos seus negócios do que as pessoas que pertencem à luz. Por isso eu digo a vocês: usem as riquezas desse mundo para conseguir amigos, a fim de que, quando as riquezas faltarem, eles recebam vocês no lar eterno. Quem é fiel no pouco, também será fiel no muito. Quem é desonesto nas coisas pequenas, também será nas grandes. Pois, se vocês não forem honestos com as riquezas deste mundo, quem vai pôr vocês para tomar conta das riquezas verdadeiras? E se não forem honestos com o que é dos outros, quem lhe dará o que é de vocês? Um escravo não pode servir a 2 donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro. Ou será fiel a um e desprezará o outro? Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Lucas 16, 1 até o versículo 13. E essa parábola aí do gerente desonesto nos mostra que então ele está prestes a ser demitido porque o seu patrão, o homem rico, ele descobriu as suas falcatruas, né? Ou que esse gerente ele não estava fazendo um bom trabalho, ou talvez até o contrário, um péssimo trabalho como gerente. E talvez esse é o ponto que chama a atenção aqui nessa parábola, né? O patrão, ele não manda chamar a polícia, ele não manda chamar os seguranças e coloca esse gerente para fora. Muito pelo contrário, né? Em vez disso, em vez de mandar logo esse cara embora, o patrão, ele ainda dá 1 ou 2 dias, né, para esse gerente prestar contas, ou, em outras palavras, que ele possa arrumar a sua papelada. Quem sabe ele tente provar para o patrão que ele não está errado,
que o que estão dizendo dele é mentira, é uma fake news, enfim, estão inventando contra ele. Só que, né, essa chance que o patrão dá, o gerente, ele não tenta mostrar para o patrão que ele está errado. Muito pelo contrário, ele continua na sua falcatrua, ele procura ali justamente amortecer a sua queda, a sua demissão. Então, com a autoridade que ainda lhe resta, com esses 2 dias que o patrão lhe dá, ele chama todos os devedores do seu patrão. E ele corta ali drasticamente as dívidas e manda eles embora agradecidos por eles terem vindo e atendido o seu chamado. É bem provável que esses devedores não saibam nada do que está acontecendo. Eles não, talvez eles pensaram que o patrão tivesse acordado de bom humor naquele dia e resolvido perdoar uma porcentagem da dívida, mas eles não sabiam isso. Talvez se perguntarem, ou talvez se perguntaram, ou por que está acontecendo aquilo. E aí, o patrão, o homem rico, ele novamente, ele descobre tarde demais que o gerente desonesto, ele não tentou arrumar a papelada, muito pelo contrário, ele ainda roubou ainda mais o patrão, ele ainda fraudou ainda mais, pensando em si próprio, preparando justamente a sua cama, preparando o seu futuro. E quando o patrão descobre novamente, é tarde demais. E ali, esses devedores, sem saber o que estava acontecendo, elogiavam tanto o patrão quanto também o gerente pelo perdão da dívida, ou pelo menos, perdão não, por diminuir aquela dívida que eles tinham com o patrão. E com isso, além dos devedores, a vizinhança, o vilarejo, todo mundo elogiava e parabenizava o patrão e automaticamente o gerente, desonesto pensavam que ele era um cara bondoso, um cara generoso, por ter perdoado ali pelo menos um pedaço da dívida que havia ali. E assim, então, o gerente desonesto, ele acabou escapando um pouquinho do seu justo destino, pelo menos por um tempo. Pelo menos ainda está, enquanto as pessoas não saberem o que de fato está acontecendo, a vizinhança ainda ia ter o gerente como um cara generoso, um cara bondoso, um cara que foi amigo, e aí então, quando ele fosse mandado embora, ele tinha essas casas, esses amigos para ficarem, para dormir, para fazer as suas refeições. E diz o texto que o patrão, ele sabe tarde demais e ele elogia o gerente pela sua astúcia, pela sua esperteza. Ele não tentou mostrar para o patrão que ele estava errado, muito pelo contrário, ele continuou no seu erro, só que ele pensou em si próprio, ele pensou lá na frente, ele pensou no seu futuro. E, por outro lado, também, não só isso, mas pensou muito rápido. E talvez isso também que chama a atenção, e talvez por isso o elogio de Jesus. É uma história divertida, em si é uma história até engraçada, é verdade, mas por que Jesus diria isso? Por que ele contaria essa parábola? O que nós podemos aprender com essa história? E talvez se tem uma coisa boa aqui nessa história, nesse gerente desonesto, é a velocidade com que ele enfrenta os fatos da sua demissão, da sua situação. Ele descobre que será demitido, que está sendo demitido, e por isso ele tem 1 ou 2 dias para arrumar a sua papelada, para tentar reverter. Só que esse gerente, ele elaborou um plano para o seu futuro. Ou seja, ele foi esperto. Em outras palavras, esse gerente, ele tinha cérebro, ele era inteligente, ele usava o seu cérebro para o bem dele. Ele planejava rápido, ele era justamente essa malícia, essa astúcia. Ele não perdeu tempo andando de um lado para o outro, sonhando, imaginando como que deveria ser. Não, ele elaborou um plano e ele implementou, ele colocou em prática esse plano. E, aliás,
de forma brilhante, a tal ponto do seu patrão o elogiar. Por outro lado, também é um triste fato da vida, que assim como Jesus disse, né, as pessoas deste mundo são muito mais espertas, né, são muito mais astutas no trato com a própria geração, com as próprias pessoas, do que os próprios filhos da luz. As pessoas do mundo, na malícia do mundo, na mentira do mundo, tratam melhor as pessoas do que os próprios filhos da luz. Jesus está falando isso, né, nesse texto, ou pelo menos nos chamando a atenção para nós. E aí, olhando para os filhos do mundo, né, olhando talvez para o mundo, para o lado da sociedade, né, com que frequência nós vemos os recursos sendo desperdiçados? A má administração dos bens, na esfera municipal, na esfera estadual, na esfera nacional, como que, né, eu digo de maneira geral, não é de hoje e de sempre, né, muitas vezes os bens sendo mal administrados, sendo mal usados, e com isso, né, muito sofrimento para a própria sociedade, para as pessoas. Em outras situações, muitos trabalhos feitos, mas que não traz resultado nenhum. Muitos lugares onde é feito grandes investimentos, que ficam os chamados elefantes brancos, né, que não traz nenhum benefício para as pessoas. E às vezes outras construções que precisam ser refeitas, outros investimentos, outras coisas que precisam ser refeitas. Por quê? Porque não se pensou, não se planejou, porque ninguém pensou nas consequências possíveis, simplesmente começou a fazer sem um planejamento. Eu estou falando da sociedade. E nós, como cristãos, e na igreja, isso também acontece ou não? Será que na igreja também não há justamente essa má administração dos bens, das bênçãos que Deus concede? A igreja também, ela é chamada a usar a sua inteligência, a sua, no bom sentido, a sua esperteza cristã, para fazer com que o reino possa chegar a mais e mais pessoas, para que os bens, para que o tempo, para que a nossa capacidade, para que as nossas forças também possam ser usadas de maneira correta, a fim de fazer que o evangelho possa chegar a mais e mais pessoas. O apóstolo Paulo também nos lembra que Jesus, ele não é apenas o amor de Deus, mas que Jesus, ele é também a sabedoria de Deus. Usar a sabedoria, a inteligência, para que nós, como igreja, possa fazer com que Jesus seja levado mais adiante, da melhor forma, justamente com sabedoria, ganhando tempo, né, evitando gastar energia aonde não vai trazer resultados, ou talvez focar justamente a nossa energia, o nosso foco, aonde vai trazer melhores resultados. Então, Jesus, ele é aquele que é a luz de nossa mente, a luz de nosso coração, que nós possamos usar a sabedoria que Deus nos dá, que Deus possa abençoar para que também possamos usar, né, a nossa inteligência, o nosso tempo, os nossos dons, para que através de uma mente clara, uma mente abençoada e iluminada pela graça, pela misericórdia, pela sabedoria de Deus, a gente possa continuar trabalhando em seu reino, administrando os bens, as bênçãos, não somente para nós mesmos, mas a fim de ganharmos amigos na eternidade, aonde nós estaremos com esses nossos amigos, e viveremos com Cristo, o nosso melhor amigo, e assim viveremos a alegria da vida eterna. Que nós, com a bênção do Espírito Santo, possamos levar o Evangelho a conquistar amigos para Jesus. Amém. Querido Jesus, abra a minha mente, o meu coração, para que eu possa entender e praticar
planejar e agir nas bênçãos que tu me concedes, para que eu possa fazer amigos para o Senhor e assim levar pessoas à vida eterna. Amém.